Vamos ler então a palavra do Senhor agora. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículo do 12 ao 16. Graças a Deus. A cura de um leproso. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, eu sei que você já ouviu várias vezes mensagens sobre esse texto que nós lemos. Eu mesma já preguei várias vezes sobre esse texto. Mas o Senhor colocou no meu coração de pregar sobre esse assunto hoje. Então vamos ver o que Ele tem para falar, né? Veja só, aqui diz a cura de um leproso. Esse mesmo texto, essa mesma passagem, se encontra também em Mateus 8, do 1 ao 4, e Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Então, esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam sobre essa cura que Jesus fez. Só quem não fala é o evangelho de João. Então, esse homem, né, aqui diz assim, ó, que tinha um leproso, né, em uma cidade. E Jesus estava passando nessa cidade. Então diz ali, aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Nós temos que entender, primeiro, que na Bíblia, cada vez que fala de lepra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é um símbolo do pecado. Tá? Então a lepra é um símbolo do pecado. E uma pessoa que pegava lepra, ela tinha de ficar isolada, não podia ficar perto de ninguém, tinha de abandonar a família, tinha de abandonar os amigos, tinha de abandonar o emprego, ia viver no meio do deserto, dentro de uma caverna, junto com outros leprosos. Então era uma doença muito triste e que não tinha cura. E quando então uma pessoa se aproximava de alguém que estava com lepra, o leproso tinha que gritar bem alto, impuro, impuro, para avisar para as pessoas não chegarem perto dele. Mas aqui nós vemos uma ocasião assim diferente, né? Por quê? Porque Jesus estava passando numa das cidades que ele ia pregar a palavra, o reino do Senhor, e ali tinha um homem leproso.
E o homem, ó, como diz ali, homem coberto de lepra. Então, provavelmente, né, o corpo desse homem já estava se decompondo, porque a lepra faz cair os pedaços da carne. Faz cair os pedaços, cai o nariz, cai as orelhas, os dedos. Então, conforme o estágio que está a lepra, mais feia fica a aparência da pessoa. E aqui diz que o homem estava coberto de lepra, então provavelmente ele já estava num estado bem avançado, essa doença, né? E ele então prostrou-se diante de Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra. O que quer dizer isso? Ele se jogou aos pés de Jesus. Ele se jogou literalmente, prostrou-se, né, se abaixou. Mas na situação que ele estava, podemos aqui imaginar então que ele se jogou no chão diante de Jesus. E aí então ele disse, né, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Aqui tem um detalhe muito importante, mas eu vou falar daqui a pouco sobre esse purificar-me. Antes eu quero que você entenda o seguinte: o povo judeu, ele acreditava que a lepra era a única coisa viva que podia purificar, que podia tornar uma pessoa impura. Coisa viva, por quê? Porque a lepra se multiplicava, né? Ia crescendo no corpo. Então eles achavam que a lepra era a única coisa que podia contaminar um judeu. Então eles não podiam tocar, ninguém podia tocar em alguém que estivesse com lepra. Primeiro, para não pegar a doença, e segundo, que para eles era impuro. Então eles não podiam. Porque nas leis, né, na lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, não precisa pôr, mas só citando, ali Deus passa todas as regras a respeito da lepra e a respeito de alguém que estivesse leproso, que tinha que ficar separado, que não podia tocar em ninguém. Então tudo isso fazia com que o povo fugisse das pessoas leprosas. E o povo judeu também acreditava que só o Messias, que eles estavam esperando e que ainda estão esperando, porque a nação de Israel ainda não aceitou que Jesus é o Messias, né? Tem alguns judeus já convertidos, uma boa parte, graças a Deus. Alguns muçulmanos também estão se convertendo, graças a Deus, a Jesus. O Senhor Jesus tem usado de sonhos para se apresentar aos muçulmanos e eles têm se convertido. Então o Senhor usa todas as formas, né, para ganhar uma alma. E o povo então acreditava, o povo judeu acreditava que só o Messias podia curar a lepra. Que nada mais nem ninguém poderia curar a lepra que estivesse em alguém. E Jesus então fez esse milagre aqui, curou esse homem, que nós já vamos falar um pouquinho sobre o milagre em si, mas Jesus estava mostrando para o povo judeu, quando ele curou esse homem, que ele era o Messias, e que ele é o Messias, só que o povo ainda não aceitou, né? Para o povo judeu, o Messias ainda não veio. Então eles não aceitaram na época e ainda não aceitam, né? Uma grande maioria. Mas Jesus, quando fez essa cura aqui desse leproso, então era um dos sinais que Jesus estava dando, dizendo para eles, ó, eu sou o Messias. E mesmo assim eles não acreditaram. Porque eles acreditavam que só o Messias poderia curar a lepra, só o Messias poderia expulsar um demônio que agisse no corpo da pessoa, fazendo com que a pessoa ficasse muda, e Jesus também libertou uma pessoa, né, assim.
E também eles acreditavam que só o Messias podia fazer um cego de nascença voltar a enxergar. E Jesus fez também. Então, com essas curas, Jesus estava ensinando e mostrando para eles. É como Jesus, hoje nós podemos dizer que como se Jesus tivesse pego um microfone ou alguma coisa e gritado: ei, eu sou o Messias. Entendam, aceitem que eu sou o Messias. Quando ele fez essas curas. Mas o povo não aceitou. Mas Jesus curou. Né? E quando então Jesus curou, aí algumas pessoas podem dizer assim: mas pastora, no Velho Testamento, pessoas também foram curadas de lepra. Que teve o caso de Miriam, né, a irmã de Moisés, que ficou muito brava com Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, né? Moisés tinha casado, então, com uma mulher que não era do povo hebreu. Ela ficou brava, ela começou a falar mal de Moisés e ficou leprosa. Outro caso de pessoas também que foram curadas de lepra, já vou falar como que a Miriam foi curada. Naamã, também todo mundo conhece a história de Naamã, né? O general sírio que tinha lepra e que Eliseu, o profeta, mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, que ele ficaria curado. Então as pessoas podem dizer: mas eles foram curados, então não era só o Messias que poderia curar. Sim, eles foram curados pelo poder de Deus, pelo mesmo poder de Jesus que já agia no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio como o Messias prometido, o povo acreditava que só o Messias poderia curar. E a Miriam foi curada? Foi. Por quê? Ela ficou afastada 7 dias do arraial, ela ficou fora então do acampamento, porque ela estava impura, e Deus usou de misericórdia, porque Moisés intercedeu por ela e ela foi curada. Então, algumas pessoas dizem: mas não foi só esse caso aqui de pessoa curada? Claro que não, de lepra. Claro que não, no Velho Testamento também teve casos. Mas aqui era o Novo Testamento. Então, o que acontecia com isso? O Naamã, ele era um general sírio. Ele nem era judeu. Ele nem era do povo hebreu. Então não estava fazendo parte dessa crença dos judeus. E no caso de Miriam, foi a intercessão de Moisés diante de Deus para curá-la. Mas em todos os casos, Deus curando. Só que quando veio Jesus, então, apregoando o reino de Deus, dizendo que agora ele não falou que ele estava trazendo uma outra aliança nesse momento, mas ele deixou claro para os discípulos que ele tinha trazido uma outra aliança que não era a lei. A lei no Velho Testamento, agora seria a nova aliança, a graça. Então, quando Jesus veio e trouxe a graça, e trouxe a cura, e trouxe a libertação, né, e principalmente a salvação, como eu digo sempre para vocês, Jesus não veio para deixar ninguém rico e nem para curar, mas ele faz essas coisas, ele cura, ele liberta, porque ele ama o ser humano e ele quer ver o bem do ser humano. Então ele faz isso. Mas o objetivo maior de Jesus ter vindo é salvar a alma do ser humano. Mas então aqui, né, mesmo ele curando, o povo judeu não acreditou nele. Não acreditou, ele estava curando, ele estava mostrando que ele podia curar a lepra e eles não aceitaram. Aí então, aqui no versículo, no 12, o leproso se jogou aos pés, né, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, suplicando: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então, o que significa isso? Se a lepra
E era, né? Mas estou dizendo, ninguém podia tocar numa pessoa leprosa porque iria ficar leproso também. Então, como que Jesus tocou no leproso e não pegou lepra? Aí a gente tem que lembrar daquilo que eu vivo falando para vocês, que Jesus nunca pecou. Então, como Jesus nunca pecou, o sangue dele não estava contaminado pelo pecado. Então ele podia tocar num leproso e não ser contaminado. Por quê? Porque a lepra é uma doença. A doença veio pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou, então ele podia tocar em alguém leproso e ele não ia se contaminar. Se ele tivesse pecado e ele tocado nesse homem, ele teria pego lepra, provavelmente. Mas ele nunca pecou. Então ele podia tocar nesse leproso, ele podia tocar em qualquer outra pessoa doente, que ele não iria se contaminar. Por quê? Porque o sangue dele é o sangue puro. Não tinha pecado, não tem pecado no sangue de Jesus. E então, por isso, ele não adquiriu a lepra, vamos dizer assim. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, Jesus disse, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então olhe só o detalhe. O que precisou acontecer aqui para que esse homem fosse curado? Primeiro, quando diz ali no versículo 12, diz assim, aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veio à sua presença. Olha o detalhe, o homem leproso procurou Jesus. O homem leproso foi ao encontro de Jesus. Nós, antes de conhecermos a Jesus, éramos iguais a esse homem leproso. Não na nossa carne, não com essa doença, mas como eu falei que a lepra é um dos símbolos do pecado, então nós estávamos leprosos. Porque todos nós somos pecadores. E o que aconteceu? Jesus nos libertou dessa lepra? Sim, quando nós o procuramos e aceitamos ele como Salvador. Entendido isso, meus amados? Então aqui está o detalhe. Muita gente quer ser curada por Jesus, muita gente quer ser tocada por Jesus, mas quer que Jesus venha ao encontro dele ou dela e faça tudo o que for preciso. Não, cada ser humano tem que fazer a sua parte. Esse homem aqui foi até a presença de Jesus e se jogou aos pés de Jesus. Então o que significa isso? Com humildade. Com humildade. Nós temos que ir até a presença de Jesus e sermos humildes. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém leproso, mas todos nós somos pecadores. Então, se todos nós somos pecadores, todos nós temos que ir até a presença de Jesus, pedir a sua misericórdia. Ah, pastora, mas você acabou de dizer que quando nós nos convertemos, Jesus perdoou. Sim, só que todos os dias nós pecamos. Qual foi o único dia que você nunca fez nada de errado na vida? É impossível. Nós somos pecadores. Então, todos os dias nós temos que ir até a presença de Jesus e dizer, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Como assim? Olha agora aqui o detalhe. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso, o homem, ele não foi querendo dar ordens para Jesus. Ele não chegou diante de Jesus com um coração arrogante, dizendo, você tem que me curar, porque você cura todo mundo, tem que me curar também. Ou, eu sempre dei meus dízimos e minhas ofertas, você tem que me curar. Não, ele disse, Senhor, se quiseres.
Quantas são as vezes, irmãos, que nós queremos dar ordens para Deus? Ah, porque o Senhor tem que fazer isso, porque o Senhor tem que fazer aquilo. Não, não necessariamente. Ele não precisa fazer tudo o que a gente quer. Ele não nos dá o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. Então nunca vamos nos chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero isso. E querer colocar Jesus contra a parede. Eu te aceitei como Salvador, então o Senhor tem que me curar. O Senhor tem que me dar tal coisa, o Senhor tem que me libertar. De forma alguma. Esse homem aqui disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, ele foi submisso à vontade de Deus. Porque tem coisa que Deus não quer fazer, irmãos. Hoje, no evangelho moderninho que está sendo pregado na grande parte das igrejas, é um evangelho barato, é um evangelho que mudou totalmente o significado da palavra de Deus. E quer pôr Deus contra a parede, dizendo que Deus tem que fazer, que Deus tem que agir, que Deus isso, que Deus aquilo. Não. Tem coisa que Deus não quer fazer. E quem é que pode obrigá-lo? Ninguém. Quem é que pode obrigar Deus a nos dar mais um dia de vida? Ninguém. Ninguém pode obrigar Deus a nada. Então esse homem leproso disse: se quiseres. Ele não chegou diante de Jesus dando ordem. Ele não chegou diante de Jesus querendo ser o tal e dizendo: não, porque antes de eu ser leproso eu era o fulano de tal, eu tinha tanto em bens, em posses, eu era conhecido pela sociedade, então o Senhor tem que me curar para eu voltar a ser o que eu era. Ele não fez isso. E se ele tivesse feito isso, eu acredito que Jesus não teria curado. Mas ele disse: se quiseres. Eu já falei aqui também outras vezes que a oração mais difícil de ser feita, e que quando você faz essa oração, mas não é simplesmente falar, quando você faz essa oração com verdadeiro sentimento, quando você faz essa oração em verdade no teu espírito, aí você se converteu. Sabe qual é? Senhor, que se cumpra a sua vontade e não a minha. Para uma pessoa fazer essa oração, agora é claro que estou falando aqui de oração, né, irmãos? Eu não estou falando aqui de ficar só repetindo. Tem gente que só repete e não vive, tem que viver aquilo que fala. Então não adianta só dizer: que se cumpra a vontade de Deus e não a minha. Não, mas espera lá, você vai realmente aceitar a vontade de Deus? Ou se Deus não der o que você quer, você vai sair reclamando? Então quando uma pessoa diz verdadeiramente que se cumpra a vontade de Deus na minha vida e não a minha, mesmo que eu saia perdendo, ela já se converteu um pouquinho. Vamos dizer que um pouquinho, né? Porque todo dia a gente tem que se converter. Todos os dias. A conversão não é uma vez na vida, quando a pessoa levantou a mão e disse que aceitava Jesus. A conversão é todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, porque todos os dias nós falhamos, porque todos os dias nós fazemos coisas que se a pessoa parar no final da tarde, antes de dormir, né, e fizer uma autoanálise, ela vai enxergar os erros que ela cometeu no dia. Mas é difícil quem faz isso. As pessoas vão deitar ultimamente assim, nem sequer dobram os joelhos para orar. E aí, como é que fica a vontade do Senhor? Fazer essa oração e dizer que se cumpra a tua vontade na minha vida e não a minha, é uma responsabilidade muito grande. Porque você vai estar dizendo o seguinte: se Deus me der o que eu quero, Ele é Deus. Mas se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Tem até um hino que fala sobre isso, um hino muito bonito. Se Deus me curar, Ele é Deus. Mas se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus quer me dar alguma coisa, um carro, uma casa, um trabalho melhor, saúde, Ele é Deus. Mas se Ele não quer me dar, Ele continua sendo Deus. Não sou eu que vou mudar a Deus. Ninguém muda a Deus.
Então, quando nós fizermos essa oração, tem que ser uma oração verdadeira, não só uma repetição, não só uma reza, né? Ah, que se cumpra a vontade de Deus, as pessoas falam. Mas isso não é verdadeiro quando a pessoa fala desse tipo. Quando você está em oração diante do Senhor, que você entra em oração e você faz essa oração com o teu coração humilde, você vai dizer o que esse leproso disse: Senhor, se quiseres. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não quiser me curar, o Senhor me leva para casa. Senhor, se o Senhor quiser me dar tal coisa, o Senhor dá. Se o Senhor não quiser dar, amém. Vou continuar glorificando o teu nome. Mas nem todas as pessoas agem dessa forma. Muitas são as pessoas que daí reclamam quando Deus não dá. E daí dizem, não, porque Deus tem que dar. Eu sou fiel dizimista. Deus, o Senhor tem que me dar. Mas, em outras palavras, bem, se enxergue, né? Quem é a pessoa para dizer que Deus tem que fazer? Então aqui o leproso disse, Senhor, se quiseres, porque ele chegou com humildade e com fé no poder de Jesus. Porque ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia se Jesus queria curar ele. Então por isso ele disse, se quiseres. Então todos nós sabemos, e isso é uma coisa, irmãos, que às vezes nós diminuímos o poder de Deus na nossa vida. Não que você diminua o poder de Deus, você diminui o poder de Deus na tua crença, quando você crê que Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, mas que você diz assim, mas eu acho que Deus não vai me ouvir. Entende? Tem aquele que chega com arrogância diante de Deus e tem aquele que diz assim, Deus vai resolver, Deus resolve qualquer coisa, mas o meu problema Deus não resolve. Então está diminuindo o poder de Deus. Como que Deus não resolve? Deus resolve, mas você tem que aceitar se Ele quer resolver ou não. Tem gente que ora por 20, 30, 40 anos por uma pessoa, para essa pessoa se converter, ou para qualquer outro assunto, e daí diz, estou orando há tanto tempo, acho que Deus não quer me atender. Deus quer atender, mas tem que saber se você está orando da maneira certa. Se você está querendo colocar Deus contra a parede, ou você está dizendo que se cumpra a sua vontade. Então tem diferença. E o leproso aqui falou isso, Senhor, se quiseres. Ele conhecia o poder de Jesus, ele já tinha visto que Jesus fazia muitos milagres. Tem uma coisa que a Bíblia fala, que Jesus era famoso. Hoje tem tanta gente fazendo tanta bobagem para ficar famoso, né? Tem tanta gente querendo fama, status, reconhecimento humano. E faz bobeira para conseguir isso. Jesus veio com humildade, pregando o amor, dizendo que amava a todos, e era famoso. Estão vendo como as coisas de Deus são diferentes das coisas da terra? Jesus era famoso, todo mundo conhecia ele. Então aqui, esse homem também conhecia o poder de Jesus, mas ele não chegou exigindo que Jesus curasse ele. Ele disse, Senhor, se quiseres. E esse se quiseres aqui é como se nós estivéssemos falando hoje, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Se o Senhor não me curar, esse homem aqui estava falando nesse sentido. Se o Senhor não me curar, eu sei que o Senhor tem todo o poder, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então chegar com humildade diante do Senhor. Nunca chegar querendo dar ordem, achando que é a pessoa mais importante do mundo. Nunca faça isso, porque aí você não vai ser atendido. E aqui tem um detalhe, ó, ele disse assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não disse assim, se quiseres, podes curar-me. Curar é diferente de purificar. Jesus curou ele, mas não ficou só na cura, Jesus purificou. O que significa isso? Ele, como estava leproso, então ele estava impuro.
Ele estava de uma forma que ninguém podia se aproximar dele. Tanto que ele tinha que gritar, impuro, impuro, quando alguém se aproximava. Mas Jesus disse assim, ó, eu quero. Jesus não disse fique curado, Jesus disse fica limpo. Para ser limpo da lepra, antes precisava ser curado. Então Jesus fez as duas coisas juntas. Jesus curou da lepra e purificou da lepra. Então o que é que nós aprendemos com isso? Quando nós chegamos com humildade, com fé diante do Senhor, Ele faz além do que nós pedimos. Aqui o leproso disse, purifica-me. Porque ele estava cansado de ter que se esconder, de morar longe da família, de não ter mais amigos, de não poder trabalhar, de não ter o seu sustento, e estar comendo só a favor dos dependendo do favor dos outros. Então ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque ele sabia que se Jesus purificasse, ele estaria curado. E se ele estivesse curado, ele podia voltar para o convívio da família dele, para os amigos. Então olha só, às vezes a oração que a gente faz vai além daquilo que nós estamos pedindo. Aqui Jesus curou, mas também purificou. Quantas são as vezes que você pede alguma coisa para Deus e você pede, sei lá, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Não estou conseguindo pensar em nada agora, mas vamos imaginar assim, ó. Você diz para Jesus, um exemplo bem sem graça que vem na minha mente agora, mas você diz assim para Jesus, um rapaz, um homem, Senhor, eu quero ser jogador de futebol. Jesus, além de dar essa bênção, se Ele quiser dar, Ele pode dar um time inteiro para essa pessoa. Só um exemplo para você entender. Que Ele dá mais do que nós pedimos. Entendido, irmãos? Quantas são as vezes, de repente, que alguma mulher disse, Senhor, eu quero ter um filho. E Deus deu um filho. E ainda deu com a bênção de ser um pregador da palavra. Esses dois exemplos eu estou usando para você entender assim, ó. Aquilo que nós pedimos, nós não enxergamos direito. Mas Jesus enxerga além. Então aquele nosso pedido às vezes bem simples, bem comum, Deus dá a mais, porque Ele conhece. Mas para quem que Ele faz isso? Para aquele que chega com humildade diante dEle, não para o arrogante de coração, querendo dar ordem a Deus. Entendido isso, irmãos? Usei aqui uns exemplos bem sem graça, né? Mas é justamente isso. Então tem pessoas que se acham o máximo, que acham que são os senhores que podem mandar em Deus. Isso se chama síndrome de Lúcifer. Eu já preguei aqui há alguns anos atrás sobre isso. Síndrome de Lúcifer. Porque era o tal. Ele podia, ele queria, ele era o bonito, ele era o belo, ele era o todo-poderoso. E ele queria assumir o lugar de Deus. Síndrome de Lúcifer. Tem pessoas que têm síndrome de Lúcifer. Querem ser aquilo que não são e querem exigir de Deus, achando que pode mandar em Deus. Uma coisa, irmãos, que se nós pararmos para pensar, olha só, Satanás, ele preferiu ser Senhor e ir para o inferno do que ser servo e permanecer no céu. Deu para entender esse exemplo que eu falei? Lúcifer, então, antes de se tornar Satanás, ele preferiu se tornar Satanás sabendo que ia para o inferno, mas que ele queria ser Senhor, ele queria ser Deus, então ele preferiu ser Senhor no inferno do que ser servo no céu. Porque era o que ele era, servo de Deus, mas ele não quis mais para ser Senhor. Querendo ser Senhor, mandando em Deus, foi para o inferno. Quer dizer, ainda não foi, vai, né? Mas ele sabe que vai. Entendido até aqui?
Então nós nunca podemos ter essa arrogância de querer dar ordem para Deus. E o leproso aqui disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus fez o quê? Estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica limpo. Olha que fácil. Com Deus as coisas são fáceis. Deus não é complicado. Deus não é Deus de confusão, a Bíblia fala. Jesus foi bem direto e bem simples. Quero, fique limpo. E claro que para ficar limpo tinha de estar curado. Então Jesus agiu ali de duas formas: curou e limpou, purificou, para que ele pudesse voltar a viver perto das pessoas. E diz, ó, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Bem diferente aqui do caso de Naamã, que eu falei agora há pouco. Naamã, ele precisou dar 7 mergulhos no Rio Jordão, né? Ele precisou fazer alguma coisa para receber a cura. Ele não queria, mesmo assim ele não queria, né? E um dos servos dele disse assim: mas Senhor, nós já estamos aqui no Rio Jordão, o que é que te custa? Mergulhe as 7 vezes. Ele mergulhou. Quando ele saiu do 7º mergulho, a pele dele estava igual uma pele de criancinha, de bebê. Mas ele precisou fazer alguma coisa ali. Diferente do leproso aqui do Novo Testamento. Ele só foi humilde e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus: quero ser limpo. E olhe bem o que diz ali, ó. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então ele não precisou dar 7 mergulhos no Rio Jordão, ele não precisou fazer alguma coisa para receber essa bênção. Foi na hora, no mesmo instante. Se a Bíblia diz no mesmo instante, foi assim, ó, Jesus falou e aconteceu. Na hora, ele ficou puro. Então a palavra de Jesus tem poder. A nossa palavra tem poder. Toda palavra tem poder. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que saber o que é que nós falamos. Em todo momento. Mas você vai se colocar diante de Jesus com arrogância e dizer: eu quero, eu faça isso, faça aquilo. Nunca vai ser atendido. Nunca vai ser atendido. Porque Deus detesta os soberbos. Então aqui o homem ficou limpo, né? E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Agora olha só, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para limpar, para servir de testemunho ao povo. Então quando alguém ficava curado, tinha de se apresentar diante do sacerdote, para o sacerdote dizer: realmente você pode voltar a conviver com os outros. Então Jesus disse isso aqui, ó: não conte para ninguém. Vá lá primeiro e se mostre para o sacerdote. Mas será que uma pessoa que estava apodrecendo em vida, foi curado assim, numa fração de segundo, não ia sair contando para todo mundo? Claro que ia, né? Ia, ele testemunhou. Mas Jesus tinha dito: não conte. Primeiro vá lá se apresentar ao sacerdote, depois você pode contar. Mas ele já saiu contando. E daí diz o quê? Nos outros evangelhos ali fala que daí isso atrapalhou, que daí Jesus já não podia chegar nas outras cidades assim com muita facilidade, porque as multidões estavam a todo momento cercando ele, ele já não podia ir nos lugares que ele queria ir livremente. Mas é claro que o homem ia contar. Se um de nós estivesse assim desse tipo hoje, e recebesse a cura instantânea, é claro que nós ia sair contando. A não ser que seja uma pessoa de coração muito duro, né? Que não fosse testemunhar. Mas o homem contou. E aqui também tem uma coisa que nós temos que observar.
Ontem eu estava estudando um pouco sobre ser fiel e ser leal. Eu não vou passar a mensagem inteira agora para vocês, porque ainda vou pregar sobre isso. Mas só dando uma como é que diz? Uma pincelada. Quando nós somos leais a alguém, a gente compartilha, por exemplo, você entra num determinado grupo, alguma coisa, vamos dizer que um grupo de família, né? Já que hoje o WhatsApp está bem nesse sentido, vamos usar esse exemplo. Você entra num grupo de família e você é leal à tua família. Então ali naquele grupo você sabe de coisas, de assuntos, que às vezes não são corretos. Mas você é leal àquele grupo, então você vai ficar quietinho. Agora, se nesse grupo tiver um fiel, esse fiel vai contar o que tem de errado e vai anunciar isso está errado. Sabe por quê? Porque ser fiel é ser fiel às coisas que são corretas. Ser leal, você faz parte de um grupo, você está ali, ou de um trabalho, alguma coisa, mas ser fiel vai além. E diz que Deus continua sendo fiel mesmo nós sendo infiéis. A palavra fala isso. E tem um detalhe aqui, por que eu falei isso? Porque o homem aqui saiu contando, ele saiu contando, testemunhando. Mas, quando nós somos leais, podemos usar aqui, que esse homem foi fiel porque ele saiu contando o que tinha acontecido. Agora, olhe só um detalhe, quer saber qual é a pessoa mais fiel que tem? Claro, Deus é fiel, mas eu estou falando no sentido, repare, separando aqui as pessoas da Trindade. O Espírito Santo é fiel. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa de errado na nossa vida, o Espírito Santo vai e de repente fala para outro irmão. Ore por tal pessoa, vem no pensamento, ore por tal pessoa, tem alguma coisa errada lá. O Espírito Santo é fiel, ele vai mostrar. Então aquele que é fiel mostra a verdade, o leal às vezes esconde. E foi o que aconteceu aqui, né? Podemos dar esse exemplo. Ele saiu contando, ele foi fiel, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Mesmo estando atrapalhando a pregação de Jesus em outras cidades. Mas ele foi fiel. Se você não entendeu bem esse exemplo que eu quis dar, eu ainda vou pregar sobre isso, daí eu explico melhor. Mas nós temos que ser fiéis. Fiéis a quem? A Deus. A Jesus. Nós temos que ser fiéis. E ser um fiel a Deus é saber ouvir quando Deus diz não. Porque tem gente que acha que Deus tem que dizer sim para tudo. Não. Muitas vezes Deus vai dizer não para as nossas orações. E daí não adianta ficar de biquinho, não adianta ficar chateadinho. Porque eu sou fulano de tal, como que Deus não está me respondendo essa oração? Você não é mais do que Deus. Então o exemplo do leproso aqui é esse. Senhor, se quiseres. Nós temos que agir como esse homem aqui agiu. E isso tocou o coração de Jesus, que ele disse, quero, fique limpo. No mesmo instante. Então, se você for fiel ao que é Deus, Ele vai te atender. Em tudo, seja o que for, lícito diante dEle. Mas nunca queira dar ordem. O homem aqui não chegou dando ordem para Jesus. E Jesus o atendeu.
Então veja só, Jesus com essa cura, ele estava mostrando que ele era o Messias, que ele podia tocar no leproso, porque ele não seria contaminado, porque como ele nunca pecou, a lepra não iria entrar nele, porque o sangue dele não foi contaminado pelo pecado, a doença só entra no sangue contaminado pelo pecado, por isso que a doença entrou no mundo e todo mundo hoje fica doente. E nada de dizer para alguém que está doente, porque ficou doente porque está endemoniado, ficou doente porque está em pecado. Não, o pecado entrou na raça humana quando Adão pecou. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. Por quê? Por causa do pecado. Mas não que nós estejamos vivendo naquele momento em pecado. Entendido isso, irmãos? E Jesus nunca pecou. Então ele podia tocar no leproso que ele não ia ser contaminado. Porque como ele nunca pecou, o sangue dele é puro, não entrava morte, não entrava doença, não entrava pecado. Porque ele nunca fez nada de errado. Amém? Então por isso, que Jesus pôde tocar nele. E essa cura então, desse leproso, é claro que Jesus estava demonstrando que ele tem todo o poder para curar, para libertar, para agir na nossa vida na forma que nós estejamos precisando, mas se nós nos submetermos à vontade dele. Se não for da vontade dele, não vai acontecer. Pastora, mas Jesus vai deixar alguém sofrendo e vai dizer que não quer curar alguma pessoa? Algumas vezes sim. Um exemplo bem fácil para você entender. Como é que as pessoas morrem? Ou ficam doentes, ou morrem de acidente, de tragédias, qualquer coisa assim. Então, se morre por doença, é porque Jesus queria levar para casa. Então não curou para levar para casa através daquela doença. Entendido isso, irmãos? Então nem sempre Jesus quer curar. Porque se Jesus não te curar, eu não falo mais dele. Então não fale. Mas muitas vezes Jesus não quer curar. Porque não é a vontade dele. Ele quer fazer uma outra coisa, ele quer um outro propósito para aquela vida. Então se algum dia você disser assim, por que Deus não me cura de tal doença? Porque não é a vontade dele. Ninguém pode mandar em Deus no que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Pastora, mas eu aprendi que se eu viesse para Jesus eu seria curado. Mentira. Mentira. Se você vem para Jesus, você é salvo. A cura é se ele quiser te dar. Agora a salvação, quando você vem para ele, ele garante. Eu dou. E a cura ele faz se ele quiser. Mas ele faz porque ele é bom. Ele é maravilhoso. Então a gente ora e ele cura. Porque ele é bom. Mas não porque ele tenha que curar ou porque ele veio para curar. Não, ele veio para nos salvar. Quantas pessoas que já foram curadas, até mesmo aqui na nossa igreja. Quantos já foram curados? Onde é que estão nesse momento? Receberam a cura e tchau, Deus. Nunca mais. Deus sabe disso, às vezes Deus não quer curar. Por causa que a pessoa vai agir assim. Quantos que já foram curados e estão no inferno nesse momento? Receberam a cura, mas não receberam a cura da alma, não receberam a salvação. Foram curados para o inferno. E daí? É pior. Então é melhor que a pessoa tenha alguma doença aqui nessa vida, mas que seja salvo, do que ser curado aqui, não ser salvo e quando morrer ir para o inferno. Entendido isso, meus amados? Amém? Então Deus faz, claro que faz. Deus cura, lógico que cura. Mas quando nós nos chegamos com humildade diante dele e dizemos que se cumpra a sua vontade e não a minha. Se for para o Senhor me curar, amém. Se for para eu ir para casa por causa dessa doença, amém. Deus é quem sabe, Deus é o Senhor da nossa vida. Se ele é o Senhor, Porque tem gente que quer Jesus só como Salvador, daí não vale. Quer como Senhor? Então ele vai mandar na tua vida. Ele vai determinar se ele quer te curar, se ele quer te dar um carro, se ele quer te dar uma casa, se ele quer... Seja o que for, é ele quem determina. É ele quem decide, não nós. Amém, meus amados? Ficou entendido isso? Então olha só o que eu quis
destacar bem aqui nesse texto foi, o leproso falou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A nossa oração: Senhor, que se cumpra a sua vontade na minha vida e não a minha. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?